Bom, vamos lá. Nesse exercício de a gente fazer essa interpretação das palavras, tem uma regra fundamental da hermenêutica. A regra fundamental é: a Bíblia é a maior intérprete dela mesma. Tá? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Então, maior intérprete da Bíblia, qual é? A Bíblia. Tá? Então, às vezes, a gente vai se deparar com palavras mais difíceis, entendimentos mais complicados. Então, qual é a primeira ferramenta que a gente usa para poder entender as palavras que estão mais complicadas ali, o contexto mais complicado? É outros lugares que a Bíblia fala do mesmo assunto, tá? Por isso nós vamos ter que levar em conta que nós chamamos de contexto próximo e contexto remoto. Essas são palavras-chave dentro da hermenêutica. Contexto próximo e contexto remoto, tá? Então, o que é contexto próximo, tá? É o que aquele livro da Bíblia entende pelo tema ou como as palavras são usadas naquele contexto do livro da Bíblia. O contexto remoto é o que toda a Bíblia ensina sobre esse tema ou conceito, não é? E como essas palavras são usadas em outros contextos da Bíblia, tá? Então, existe uma técnica para a gente fazer isso. Primeiro, contexto próximo. Eu tenho que ler o livro de Romanos. E ver se no livro de Romanos, tá? Essa matéria, ela é trabalhada, ela é detalhada, ela é exemplificada de alguma maneira pelo apóstolo Paulo. Então, eu já vou dar uma dica, tá? Se você fizer um esboço geral do livro de Romanos, você vai saber que os capítulos de 1 a 4 fazem parte de um bloco, tá? Ele trata de um assunto: vocês são indesculpáveis, porque trocaram a glória de Deus, porque isso, por aquilo outro. Dá até para a gente montar o esboço dos 4 capítulos, tá? E é até legal, não estou pedindo isso para você, mas vai exercitando a tua mente e tentar montar os argumentos que ele está construindo lá, em tópicos grandes, não fazendo detalhes, em tópicos grandes. Eu estou entendendo aqui a linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio, tá? Muito provavelmente, nos primeiros 4 capítulos, você vai encontrar alguns conceitos semelhantes sendo repetidos. Então, eu diria assim, presta atenção, tá? Leia o livro de Romanos, mas dá uma paradinha para ver os primeiros 4 capítulos. Se não tivesse um professor, você tinha que se virar sozinho. Ia ter que achar isso que eu estou falando para você, que é uma dica para que você que está começando possa entender esse contexto geral, tá? Eu acho que essa é a parte, na prática do ministério, mais importante. Se você aprender a interpretar a Bíblia, você vai bem. Agora, se você se perder nesse elemento básico, não sei não, vai dar trombada no ministério. Tá? Então, isso é sério. Então, brinca com isso, faça o exercício como algo que tem valor para você, até para o seu crescimento pessoal, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente olha o contexto próximo, tá? O que vem antes, o que vem depois, tenta enxergar dentro do livro que a gente está lendo da Bíblia, se aquele tema volta outras vezes, se aquela palavra que eu estou pesquisando, ela tem alguma outra aplicação, inferência, assim por diante, tá? Nessa primeira fase, tenta olhar o macro, não vai para os detalhes, vai para o macro. Esse conceito, aquele conceito, aquilo vai, tá? Caminhando. Depois a gente vai ter o contexto remoto. Contexto remoto é aquilo que a Bíblia fala sobre o mesmo assunto, tá? E a gente começa em escala, vamos dizer assim, tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente começa com o autor que a gente está pesquisando.
Que outros lugares Paulo trata desse assunto? E que luzes ele lança sobre o assunto que a gente está trabalhando em outros lugares? Porque isso facilita para a gente a ver o pensamento do autor Paulo, né, sobre essa questão. Depois que a gente olhar para o mesmo autor, a gente olha para a Bíblia toda. Tá? O que mais a Bíblia fala sobre esse mesmo assunto? Isso vai ajudar a gente a achar um espectro muito grande de valores e princípios que podem nos ajudar a interpretar a Bíblia. Tá claro? Até aqui está fácil de entender? Tá? Então, contexto próximo, que é? Já tem que começar tudo de novo. O que antes e o que vem depois. Não, no livro que você está lendo, tá? Então, o livro que você está lendo, o que vem antes e o que vem depois, qual é o conceito básico, tenta entender a estrutura do pensamento, tá? Contexto remoto, o que é isso? O que a Bíblia fala, tá? Agora, começamos por quem? Com o autor. O que mais esse autor falou sobre o mesmo assunto, tá? Porque em outro texto talvez ele explique melhor, fique mais fácil a gente entender. Depois a gente expande para toda a Bíblia. Tá claro isso? Tá? Muito bem. Agora você vai me perguntar, e aí, pastor? Onde é que eu vou achar esse negócio? Né? Como é que eu vou saber os lugares que foram escritos pelo mesmo autor? Como é que funciona esse negócio? Então, a primeira dica que eu diria é o seguinte, ó, quanto mais você lê a Bíblia, tanto mais a sua mente te ajuda a lembrar. Então eu diria assim, que a primeira ferramenta é você mesmo. Então enche o teu coração da palavra de Deus. Tá? Quanto mais você lê, relê a Bíblia, eu acho que como líderes, assim, a gente tem que fazer um pacto de leitura da Bíblia, assim, sequencial, persistente, constante. Se você pode, consegue, leia pelo menos uma vez por ano a palavra de Deus, leia em versões diferentes cada ano, isso ajuda a mente da gente a crescer em conteúdo e significado. E aí muitas vezes você bate o olho e diz, Paulo escreveu isso tal, em Efésios, ele escreveu em Colossenses, ele escreveu, eu me lembro que eu li e tal, e a sua mente já começou a trabalhar, tá? Mas existem ferramentas que você pode usar. Então, uma das ferramentas todo mundo vai ter em casa, que são as chamadas referências da Bíblia. Aquele monte de numerinho que aparece embaixo da Bíblia, tá? Que aparece do lado, às vezes é no meio ou do lado, tal. Chamam-se referências bíblicas, tá? Então, existem Bíblias que trabalham melhor o projeto de referências, tá? E existem Bíblias que só trabalham aquilo que a gente chama de textos repetidos, tá? Então, por exemplo, se esse texto é citado no Velho Testamento ou em outro lugar, então ele só apresenta para você os textos que se repetem. Mas existem Bíblias que vão apresentar para você referências imensas. E nessas referências eles estão seguindo essa ordem. Primeiro, os livros do mesmo autor, tá? E depois outros textos da Bíblia que falam do mesmo assunto. Elas não são exaustivas, ou seja, não estão nas referências lá embaixo da Bíblia todos os textos que tratam do mesmo assunto. Mas é um bom começo, tá? Então aí você pode ir brincando. Então procura que tenha o maior número de referências. Geralmente ela não está trabalhando só a repetição, tá? Do texto em outro lugar, citação do Velho no Novo e assim por diante, tá? Mas não são só estas as ferramentas, tá? Você pode usar outras ferramentas que podem ajudar você. E aí eu vou apresentar para você uma série de ferramentas aqui, tá? Muito bem. Uma das ferramentas é aquilo que a gente chama de Bíblia de estudo, tá? Tem 500 mil Bíblias de estudo, tá? Então eu vou indicar duas, porque elas custam caro, tá? Então se é para ter uma Bíblia de estudo, então eu vou indicar as duas que eu entendo que nessa questão das referências e etc., são as mais
completas, tem mais conteúdo para você, tá? Então, a primeira que eu indicaria, se você vai ter que gastar dinheiro, é essa aqui, tá? A NAA, tá? Lançada o ano passado, é uma enciclopédia, não é uma Bíblia de estudo, é uma enciclopédia. Além de trabalhar referências, ela tem explicações, tem um dicionário, tem uma concordância, tá? Ela é bem completa, tá? Então vai passando aqui para quem quiser dar uma folheada, tá? Dá uma mexida ali, tal, quer ver e assim por diante. A segunda Bíblia de estudo que eu indicaria é essa Dake, tá? Essa Dake, o forte da Dake é referência, tá? Aquela lá, ela tem mais coisas do que referências. Mas eu acho que a Dake, em termos de referência, é imbatível, tá? Ela, o cara que escreveu, ele tentou compilar o maior número de referências que tinham a ver com o mesmo assunto de cada versículo. Então, o foco dela não é tanto explicações, ideias de sermão e outras coisas, como aquela tem referências, mas tem tudo isso também. O forte dela são as referências bíblicas, tá? E aí, então, eu diria, uma dessas duas você está bem servido em termos dessa ferramenta para poder achar os textos paralelos, tá? Uma outra ferramenta é um livro publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2002, chamado Concordância Exaustiva do Conhecimento Bíblico, tá? E essa concordância exaustiva do conhecimento bíblico, ela tem textos similares que você acha em alguns programas bíblicos, como referências bíblicas e passagens paralelas em espanhol, de 2011, em inglês, The New Treasure of the Scripture, você vai encontrar, é publicado em 1992, e o Tesouro da Escritura em inglês também, publicado antes disso. E esses daí, eles pegam o texto bíblico na sequência em que ele aparece e vai dando várias referências. Coloca lá a frase e vem um monte de referências. Ela só faz isso, só dá referência. Essas são exaustivas, ou seja, vão até o limite do que é possível entender que há... Como? Isso, interligação entre aqueles textos, tá? Então, são ferramentas que você pode usar, tá? Eu diria assim, no nível que a gente está hoje, se você tiver uma boa Bíblia com referências, você já está bom para começar. Puder depois comprar uma Bíblia de estudo, você vai caminhando, tá? Eu sei que está estudando, não tem grana, não tem dinheiro para fazer muita coisa, mas devagarinho você vai tendo que formar a sua biblioteca de trabalho, tá? Então, já que você vai ter que formar, então você já vai escolhendo o que é melhor você ter e ter algumas coisas básicas ao longo do tempo, tá bom? Tá claro aí? Tá? Para o nosso exercício aqui, você vai pegar uma Bíblia que tenha referências, tá? Se você não tem uma que tenha bastante referência, como eu mostrei ali, pede uma Bíblia velha de alguém, que geralmente tem muita referência, né? As Bíblias que eram publicadas pela Juerp costumavam ter muitas referências, então aí você vai poder caminhar com isso, tá? Bom, mas há também aquilo que a gente chama de concordâncias temáticas, tá? Que é uma outra ferramenta para você trabalhar assuntos da Bíblia, tá? Então, por exemplo, glória de Deus, que você viu lá. Então, o que tem na Bíblia sobre glória de Deus, tá? Então, existem aquilo que a gente chama de concordância temática. Em vez de eu procurar uma palavra numa concordância bíblica, geralmente é assim, glória, né? Eu vou ver todas as vezes que aparece glória. A concordância temática junta essas palavras dentro de um mesmo assunto. Então, glória de Deus. Então, o que tem a ver com glória de Deus, tá? E aí ele vai expressar em vários tópicos diferentes, aspectos diferentes da glória de Deus. Essa concordância temática, ela existe em português, tá? Em duas ferramentas, tá? Na Bíblia Thompson, tá? Que o Thompson, ele escreveu a primeira concordância temática. Então, a gente tem uma tradução disso, tá?
E a própria concordância temática de Thompson foi publicada, quem tiver uma Bíblia, não sei nem se existe mais, chamada Bíblia Vida Nova, tá? Ela tem no final dela uma concordância do Thompson. Então são as duas que publicaram a mesma concordância, não são concordâncias diferentes. É a mesma, uma saiu como Bíblia Thompson, tá? E a outra saiu como Bíblia Vida Nova. Você vai encontrar a mesma concordância de editoras diferentes, tá? Muito bem. Outra ferramenta que você tem para achar o sentido dessas palavras são aquilo que a gente chama de dicionários bíblicos. Os dicionários bíblicos nos ajudam não a achar apenas passagens paralelas, mas descobrir o sentido dessas palavras-chave mais difíceis no contexto da Bíblia toda, tá? E vão colocar algumas passagens paralelas também, tá? Então isso facilita o nosso entendimento. Então um bom dicionário bíblico faz parte de uma biblioteca, né, de qualquer intérprete da Bíblia. Eu diria assim, uma biblioteca básica, ela vai envolver um bom dicionário bíblico, uma boa concordância bíblica, uma concordância temática, tá? Uma Bíblia de estudos. Tá? Depois a gente vai crescer para um dicionário de termos bíblicos teológicos do Novo e do Velho Testamento. Com essas 5 ferramentas, né, você tem bastante coisa para caminhar. E depois, pelo menos um comentário bíblico geral da Bíblia para te ajudar em algumas questões mais complicadas. Então, essas seriam as 6 ferramentas básicas de uma biblioteca de alguém que está começando a estudar a Bíblia e tentando interpretar a Bíblia, tá? Agora nós vamos usar só as referências, tá? Mas eu estou dando aqui as dicas das ferramentas que você pode usar, tá bom? Muito bem, depois do dicionário bíblico vem as concordâncias, né? Que são muito úteis, e depois existem aquilo que a gente chama de dicionários teológicos, que os dicionários teológicos são dicionários de termos bíblicos, no seu sentido teológico, no Velho e no Novo Testamento. Então, existem ferramentas muito boas nessa área, mas que a gente vai usar mais lá na frente, quando a gente fizer estudo de palavras. Na exegese existe um momento que a gente faz o estudo das palavras. Mas agora a gente não vai entrar nisso, a gente está num panorama geral da Bíblia, tá? Ok? Então, essas são ferramentas que a gente usa para poder começar a interpretar a Bíblia. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Muito bem, tá? Vamos agora brincar um pouquinho. A gente vai aqui para Colossenses 3, tá? Então aqui, eu estou apresentando para você, lembra do nosso texto de Efésios 4? Lembra que você fez os balãozinhos, tá? Então, em Efésios 4, eu estou apresentando para você alguns textos paralelos, tá? Só para a gente brincar aqui, como a título de ilustração. Tá? Qual seria um texto paralelo de Efésios 4? Por exemplo, Colossenses 3, tá? Versículo 5 em diante, ele vai dizer assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria, tá? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nossa, é muito parecido, não é? Fala a verdade. Só que está numa linguagem diferente, que ajuda a gente a perceber alguma nuance diferente, tá? E aí Paulo continua no versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Interessante, porque ele disse lá no outro texto que a gente tinha que não mentir, porque nós éramos... Não, ele falava que nós éramos parte do corpo, não é isso? Não foi isso. Aqui ele colocou um outro argumento.
Diferente, ó, não mentir porque lá a gente faz parte do mesmo corpo, e aqui ele está dizendo, quer dizer, não tem sentido eu mentir para a mão direita, né? A mão esquerda mentir para a mão direita, não tem sentido, foi isso que ele falou lá. Mas aqui ele está dizendo, não, porque você já foi transformado, você já é uma nova criatura. Ele está colocando um outro argumento, mas está tratando do mesmo assunto, tá? Ele vai lá, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, tá? E aí ele vai, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ok, olha que interessante, porque lá a gente viu que ele colocou desvestir e vestir. Aqui ele voltou a falar de desvestir e vestir. E aí eu posso ver o que ele repete e o que ele acrescenta, para dar amplitude na visão do pensamento do autor. O que Paulo estava pensando sobre vida cristã? Olha como ganha, né, conteúdo, ganha visão e assim por diante. E aí, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É interessante porque ele não fala disso lá em Efésios. Falou? Não lembram mais do texto, né? Já esqueceram tudo. Mas essa parte aqui aparece só aqui em Colossenses. É interessante, né? Eu não sei ainda o que pode significar, mas é uma coisa para pensar. A gente vai guardando no coração essas coisas, tá? E tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, tá? E aqui o encerramento, não, eu falei o lugar errado, desculpa, né? Que a paz de Cristo seja juiz, não é? E habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ele termina que tudo seja para a glória de Deus, tá? E aí, então, quando eu olho para isso, eu digo assim, olha, Paulo, ele pregou o mesmo sermão para os Efésios e para os Colossenses, fez aplicações diferentes e construiu e acrescentou outros argumentos, tá? Ele expandiu aquilo que ele ensinou lá aos Efésios. Agora, não somente Paulo tratou do mesmo assunto, tá? Então aqui nesse exercício eu estou dando uma dica, tá? De como eu trabalharia, eu faria comparações para descobrir, ampliar o conteúdo, entender o sentido das palavras, entender a amplitude do pensamento do autor. Mas e se eu olhar para a Bíblia toda? Tá? Será que esse assunto que está lá em Paulo, ele acontece em outros lugares da Bíblia? Será que ele acontece no Velho Testamento? E aí eu vou encontrar que ele acontece no Velho Testamento. Olha aqui, Zacarias 8. Eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns para com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Então, quando você vai falar sobre a mentira, olha que coisa tremenda, tá? Você está lá, aprendeu que você não deve mentir porque você é parte do mesmo corpo. A mão direita não dá para mentir para a esquerda. Mas Paulo vai falar em Colossenses, não é? Que a mentira não é só por causa disso. O que mais que ele falou lá em Colossenses? Já esqueceram também? Já foi? Lembra o que ele falou lá em Colossenses? Vocês já se despiram do velho homem, vocês já são uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em vocês e o Espírito de Deus não é espírito de mentira. Mas vem uma terceira coisa que Paulo e a Bíblia vão ensinar, é porque Deus detesta mentira. Ó, eu odeio todas estas coisas.
Já saiu um sermão só nisso. Tá? E ainda você podia concluir dizendo, sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Dá para pregar um sermão assim? Dá? Tá? Deu para entender como isso enriquece a mente da gente, os contextos, os conteúdos, e tudo palavra, cara. Você tirou isso da Bíblia. Deu para entender? Tranquilo? Tá? Tá difícil até aqui? Não? Fala, querido. Eu não entendi. Alguns pregadores têm repertório de pregação para eles não se perderem nas mensagens. Eu não entendi o que você quer dizer com repertório. O que é isso? Tipo assim, tem uma mensagem que ele fez, como se fosse uma história. Prega aquilo ali. Aí vai outra igreja, vai pregar aquela mesma história. Como se fosse um repertório. Assim. Tá. Então vou dizer para você assim, ó, quando você prega em lugares diferentes, tá? É comum acontecer isso, que a pessoa tem lá uns 20, 30 sermões que ele acha que são top, e ele vai repetir esses sermões, tá? Mas esse não é o comum para a maioria de nós. A maioria de nós vai pregar todo domingo para o mesmo povo. Hã? Quer? Não é que você não pode repetir, eu vou dizer assim que naturalmente qualquer ser humano é repetitivo, sem querer, tá? Agora, se ele parar de estudar, ninguém suporta, tá? Agora, se você tem conteúdo, tá? E se você tem aplicação, mesmo que você repita hora e vez uma ilustração ou uma situação e tal, o povo não reclama disso, tá? Porque você tem conteúdo, você está lá. Eu estou há 30 anos pregando para a mesma igreja. Tá? Então, assim, é um desafio. Quando eu comecei a pregar, tá, eu escrevia, na verdade não escrevia nada. Eu pregava tudo na minha cabeça. Eu montava o sermão, ia com tudo aqui na minha cabeça e pregava. Aí mas eu pregava assim, eu hoje estava pregando aqui, amanhã estava pregando lá, estava tranquilo, tá? Eu já sabia de cor meu sermão. Tá? Quando eu comecei a pregar na mesma igreja, eu comecei a escrever os esboços. Quando eu comecei a ficar mais tempo na minha igreja, eu comecei a não só escrever os esboços, mas escrever parte dos argumentos. Depois trabalhar as ilustrações com mais cuidado, para tentar ser menos repetitivo. E assim mesmo eu sou repetitivo. Tá? Então hoje, se você olhar o meu sermão, tem muita coisa escrita, porque é um cuidado meu de tentar ser menos repetitivo, mas mesmo assim, todo ser humano vai ser repetitivo, tá? Porque vai fluir mais fácil em algumas áreas, vai ter, e assim por diante, tá bom? Mas essa repetição não é bom? Não tem o seu lado bom para... Eu diria assim, o que eu falei para você, essa repetição, ela pode ser boa, até um certo limite, tá? Mas se não chega uma hora que diz assim, pelo amor de Deus, essa história eu já ouvi 10 vezes, eu não aguento mais e tal, entende? Ou esse sermão, tem pregadores que viram a caixa, né, que a gente chama. Ele tem sermão para 3 anos, aí quando termina o 3º ano ele começa a pregar tudo de novo que ele já pregou, tá? Aí o que acontece é que a pessoa não está crescendo. Porque, querido, se você ora, lê a Bíblia, estuda a Bíblia todo dia, Deus vai te dar palavra nova, fresca, todo dia. Significa que você se acomodou. Fala. Ok, Zacarias, deu para ver aqui, tá? Um outro texto paralelo lá de Efésios, está lá no livro de Salmos. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. De onde será que Paulo tirou, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo tirou do Salmo 4. Ah, que legal! Deu para perceber? Tá? Salmo 37, tá? A mesma coisa. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal.
Bom, isso aqui foram exemplos. Quando a gente começa a brincar com isso, a gente vai ver que abre um espectro muito grande, tá? Por isso também a gente tem que ter um certo limite, não dá para fazer isso com milhares e milhares de textos, mas naqueles pontos chaves que você acha que precisa de maior entendimento, então você vai e pesquisa um pouco mais para ver o que outros textos da Bíblia podem ensinar a respeito disso. Tá claro? Tá? Então, regra fundamental da Bíblia, qual é? A regra fundamental da interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, melhor do que um comentário é a Bíblia. Melhor que a palavra do pastor é a Bíblia, tá? E aí a gente vai usar essa ferramenta e isso é tremendamente enriquecedor para a nossa própria alma. Deu para entender? Tá? Então, o nosso exercício, lembra que a gente passou um exercício? Tá? É você continuar aquela tarefa tentando agora fazer a sua paráfrase. Tá? Agora, na paráfrase, a minha sugestão é que naqueles textos, não faça com todo o texto de Romanos, você vai ficar maluco. Tá? Quais são os textos chaves ali mais complicados? Tá? Então, quais são as referências que ajudariam você a ter uma melhor compreensão daquele texto? Tá? E aí você pode ter um ou dois textos ali para ajudar a abrir a sua mente e ajudar você a fazer a paráfrase. Tá claro? Tá? Não se perca nas minúcias agora. Esse é o grande pecado do intérprete. A gente esquece o plano geral e vai para os detalhes. Agora não é hora de detalhe, agora é hora de continuar no plano geral. Vê se você entendeu o texto. Muito bem. Eu já falei aqui, né, que a gente pode usar ferramentas de teologia bíblica, dicionários teológicos, aquele que, por exemplo, que você tem, e assim, filosofia e teologia, e assim por diante, tá? Os dois melhores, em português, os melhores dicionários teológicos, tá? Os dicionários teológicos da Bíblia, você tem aquele lá que é mais de história, teologia e filosofia, que ele tem uma abordagem um pouco mais sistemática, tá? Mas você tem dicionários teológicos que tem uma abordagem de teologia bíblica, tá? Então, os dois melhores de teologia bíblica em português são publicados pela Vida Nova, que tem, se não me engano, é Brown, um dos autores. São 4 volumes do Novo Testamento e era um volume grande, imenso, assim, do Velho. Agora eles parecem que dividiram em 2 ou 3 volumes, tá? E ele é bem assim, vai trabalhando as palavras do Velho Testamento em grego e hebraico e assim por diante, mas elas estão em português, então eles pegam o sentido daquele conceito do grego e hebraico em português e vão trabalhando. Então, isso a gente vai usar num momento mais adiante, tá?